Bom dia, seres infinitos, tudo bem? Sou eu, Gabi Salvador. Pessoal, vocês já pararam para pensar o quanto que a gente não é a gente mesmo? O quanto que a gente pega tudo dos outros e a gente passa a escolher, a criar a partir desse espaço, não sendo a gente, e daí a gente ainda fica questionando, oh, não deu certo, não fluiu, né? Será, gente, que não fluiu porque a gente está usando a receita de bolo de outra pessoa? Olha só, quantas crenças, quantos pontos de vista, quantas definições, quantos conceitos a gente não pega para viver a nossa vida a partir daquilo, né? Como seria explodir tudo isso agora? Tudo, todos os pontos de vista que não são seus, não são nossos, né? Quantos pontos de vista que não são contribuição, que nos limitam, que nos definem e que não nos deixam ver as infinitas possibilidades que a gente tem de ser, de ter, de perceber, de receber, de receber, de receber, de receber e de receber muito mais. O quanto eu estou abaixando todas as minhas barreiras para eu receber tudo de todos. Isso é uma coisa interessante da gente conversar, sabe, gente? Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho o julgamento de bom e mal e de certo e errado, eu estou fechando as possibilidades, né? Porque aquilo que eu acho que não é bom pode ter um resultado ainda melhor para mim, né? E quanto que a gente vive permanecendo naquele espaço de definir, de conceituar o como as coisas vão aparecer, o quanto eu estou esperando, o quanto eu estou ansiando por aquilo que aconteça, né? E o quanto que isso atrapalha e muitas vezes impede a gente de receber. Porque a gente está esperando que venha daquele jeito, daquela forma, com aquela estrutura, né? E o como é tarefa do universo, o como não cabe a nós. Né? Em Axis, a gente fala manifestar. Manifestar é o como as coisas vão acontecer. Eu quero manifestar isso, eu quero manifestar aquilo. Você está definindo de que forma você quer que aquilo apareça na nossa realidade, na sua realidade. Então, como seria abaixar as barreiras e não ter nenhuma definição, nenhum conceito, nenhuma forma, nem estrutura de como as coisas vão aparecer? Como seria fazer só a sua parte, que é o pedir, que é o perguntar, né? Peça e receberás, né? Porque se eu estou pedindo, estou demandando no universo, né? Eu faço uma pergunta. Isso é importante, presta atenção, gente. Eu faço uma pergunta, o quanto eu estou sendo a pergunta? O quanto eu estou ficando na pergunta? O quanto eu estou me observando na pergunta? Porque se eu faço uma pergunta de um espaço onde eu acho que vai demorar, de um espaço onde eu tenho dúvida se isso funciona mesmo, de um espaço onde eu tenho uma forma e uma estrutura, um conceito, uma definição de que isso vai aparecer na minha vida, né? Eu estou impedindo aquilo de aparecer. É importante que quando vocês façam o processo, quando nós façamos os processos, a gente automaticamente saia do lugar onde a gente estava antes do processo. Eu acabei me tocando que eu tinha um ponto de vista sobre que as coisas são um processo. Ou seja, isso é uma definição de que implica um tempo para as coisas acontecerem. Mas na energia não é assim. É tudo na hora. Quando eu faço o processo, um processo de Axis, uma pergunta de Axis, não é um processo puramente verbal. É um processo energético. Então, o quanto eu percebo esse processo energético quando eu estou fazendo ele, quando eu estou fazendo a pergunta, o quanto eu percebo que é um processo energético, o quanto eu estou definindo que é um processo mental, portanto, linear. Né? Quando a gente está na nossa mente, a gente entende as coisas de forma linear. A mais B igual a C. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois aquilo acontece. E se as coisas não forem assim? E se te imagina que seja? Então é justamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O meu ponto de vista de que as coisas, tudo é um processo, né? E em algum lugar o processo é lento, tudo que isso é presente traz à tona, vamos destruir, descriar? Sim. Rode o enunciado aclarador de Access Consciousness.
O quanto eu tô pronta para que as coisas aconteçam de imediato na minha vida. O quanto eu sinto que isso realmente acontece imediatamente. Porque o processo é energético e é imediato se eu escolho que ele seja. Porque se eu tenho uma definição, um conceito, um ponto de vista sobre que ele não é, tudo bem, ok. O ponto de vista cria a realidade. Então eu eliminei alguns pontos de vista, não sei se foi essa semana ou no fim da semana passada, mas eu comecei a sentir uma explosão energética a cada processo, a cada mantra, a cada ferramenta de Access que eu utilizo. E no momento que eu uso, eu percebo. Então, como seria a gente eliminar todos os pontos de vista que a gente tem dos processos, das perguntas, de manifestação? Como seria a gente limpar tudo aquilo que faz com que a gente pense que vai demorar, que não é imediato, que é um prazo, que é um processo, sabe? E como que seria se a gente pensasse e criasse? Nós temos um exemplo tão lindo disso, que eu adoro esse cara, Jesus. Meu, imagine se fosse você assim também. E ele já disse, né? Uma das coisas que passou ao controle ali, né? Que chegou até nós foi peça e receberás. E outra coisa muito linda foi vós podeis fazer isso e muito mais. Olha que intenso isso. Gente, o cara ressuscitou morto. Fala sério, gente. Olha isso. Olha a consciência pura desse ser que passou por aqui. Né? Não me assusta que muitas pessoas tentaram tirar um monte de coisa lá do livro, da Bíblia, para que a gente não soubesse tudo isso, né? Senão, como conseguiriam controlar e manipular a gente? como, como que pode ser mais divertido isso? Como que a gente pode ser uma anomalia agora que a gente entendeu o que foi escrito lá e começa a usar e começa a fazer como ele? Lembra, gente? Não sei se vocês leram ou não, mas faça-se peixe ou pão e o pão aparecia. Faça-se vinho e o vinho parecia. É como que seria isso agora na gente, agora a gente se apossar disso e saber que eu ativo, olha agora, esse processo também é muito legal que eu fiz faz pouco tempo, e eu senti muita mudança. Olha, uma vez que eu fiz o processo, eu escolho ativar agora meus superpoderes. Os meus superpoderes. Tudo que não deixe que isso aconteça agora. E todo o tempo, por toda a eternidade, vão destruir e descriar assim. Rode o enunciado aclarador de Access Consciousness. Como seria a gente admitir, a gente aceitar, a gente receber, a gente perceber, a gente ver